Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luzia Cecília e falaremos hoje sobre dois relatos que estão no livro de Nelson Rodrigues, A Menina Sem Estrela. Relatos que falam sobre a gripe espanhola de 1918. É a realidade fornecendo material para a literatura ou a literatura recontando a realidade. Aos 6 anos, em 1918, Nelson Rodrigues viu de perto a pandemia de gripe espanhola que aconteceu no Brasil. Na época, ele morava na aldeia campista, zona norte da capital carioca, e sentiu a transformação da cidade, uma das mais atingidas do país. Depois de 49 anos, o escritor, dramaturgo e jornalista publicou suas lembranças deste tempo no livro de memórias A Menina Sem Estrela, de 1967, que teve tiragem esgotada e que depois foi reeditado pela Companhia das Letras e também em crônicas diárias no jornal Correio da Manhã. Nos capítulos 11 e 12, o autor relata suas lembranças sobre a gripe espanhola. Perceba que seus relatos são muito próximos ao momento pelo qual passamos hoje com a Covid-19 e que, se retirássemos o contexto e coloríssemos as imagens, o cenário apresentado seria igual ao de 2020 e 2021. É a literatura recontando a vida ou a vida reproduzindo a literatura. Capítulo 11. Vamos pensar na espanhola. Ora, a gripe foi justamente a morte sem velório, morria-se em massa, e foi de repente. De um dia para o outro, todo mundo começou a morrer. Os primeiros ainda foram chorados, velados e floridos. Mas quando a cidade sentiu que era mesmo a peste, ninguém chorou mais, nem velou, nem floriu. O velório seria um luxo insuportável para os outros defuntos. Era em 1918. A morte estava no ar, e repito, difusa, volatizada, atmosférica, todos a respiravam. Na minha janela da Rua Alegre, eu olhava a rua, as casas tristes, inconsoláveis. Durante toda a espanhola, a cidade viveu à sombra dos mortos sem caixão. Capítulo 12. Claro que, em 1918, isto aqui era um outro rio, o rio dos lampiões, dos bondes e dos enterros residenciais. Ainda se podia passear em tílbures machadianos, Botafogo era Machado de Assis puro. E foi nesse rio absurdo que a gripe desabou. A espanhola não fazia nenhuma concessão à vaidade dos mortos, e o apavorante eram a solidão, o abandono e, sobretudo, a humilhação do cadáver. Morrer na cama era um privilégio abusivo e aristocrático. O sujeito morria nos lugares mais impróprios, insuspeitados, na varanda, na janela, na calçada, na esquina, no botequim. Normalmente, o agonizante põe-se a imaginar a reação dos parentes, amigos e desafetos. Na espanhola, não havia reação nenhuma. Muitos caíam rente ao meio-fio, com a cara enfiada no ralo, e ficavam lá, estendidos, não como mortos, mas como bêbados. Ninguém os chorava, ninguém. Nem um vira-lata vinha lambê-los. Era como se o cadáver não tivesse nem mãe, nem pai, nem amigo, nem vizinho, nem ao menos inimigo. O sujeito morria sem vela. Nós sabemos o que é e como é o brasileiro. Acontece aqui uma coisa misteriosíssima e linda. Se o sujeito morre na rua, atropelado ou por motivo outro qualquer, surge instantaneamente uma vela ao seu lado. É automático, não me importa que seja na Presidente Vargas, no Mangue, na Avenida Brasil ou num descampado da boca do mato. Ninguém sabe e não saberá jamais quem pôs a vela e que fósforo a acendeu. A chama trêmula, que nenhum vento apaga, torna a morte mais amiga, mais compadecida e mais férica. Pois essa estrela dos atropelados, essa estrela de esquina, de meio-fio, de asfalto, não ardeu pelos mortos da espanhola. Eu, da minha janela, espiava os caminhões passando e não entendia mais nada. Antes da gripe, achava a morte rigorosamente linda. Linda pelos cavalos e pelas plumas negras, e pelos dourados e pelas alças de prata. Lembro-me de que, na primeira morte adulta que vi, cravou-se em mim a lembrança dos sapatos inconsoláveis, tristíssimos sapatos. A espanhola arrancou tudo, pisou nas dálias, estraçalhou as coroas. Ninguém se lembraria de fazer uma missa de 7º dia. O brasileiro é um homem de fé. Conheço patrícios que têm, ao mesmo tempo, 3, 4 religiões, pois na espanhola ninguém acreditava em nada.
O sujeito mal tinha tempo de morrer. E eu, cada vez, entendia menos aqueles enterros fulminantes, sem dourados, sem cavalos, sem penachos. Por que a peste? Eu ouvia dizer que os culpados eram os mortos e sepultos da guerra. O nome espanhola realmente era um mistério. Lá em casa, todos caíram de cama, menos eu. Meu irmão Augusto, recém-nascido, era um pequenino esqueleto, com um leve diáfano revestido de pele. Mas não chorava, nem gemia, tão quieto que mais parecia um martírio consentido. Houve uma noite, uma tarde, não sei, em que parecia agonizar, mas de repente abriu os olhos, sorriu numa euforia de anjo e sobreviveu. De repente passou a gripe. Ninguém pensava nos mortos atirados nas valas, uns por cima dos outros. Lá estavam, humilhados e ofendidos numa promiscuidade abjeta. A peste deixara nos sobreviventes não o medo, não o espanto, não o ressentimento, mas o puro tédio da morte. Lembro-me de um vizinho perguntando: quem não morreu na Espanhola? E ninguém percebeu que uma cidade morria, que o rio Machadiano estava entre os finados. Uma outra cidade ia nascer. Logo depois, explodiu o carnaval, e foi um desabamento de usos, costumes, valores, pudores. Nunca se desejou tanto o carnaval de 1919. Historiadores e escritores relatam a festa épica que ocorreu ao fim da epidemia de gripe espanhola. Passado o período crítico, a população saiu às ruas e, com os devidos cuidados, curtiu o carnaval. Nelson Rodrigues, 1912 a 1980, é mais conhecido como escritor de peças teatrais, mas também é autor de muitos textos em prosa tão interessantes quanto seu teatro, como suas criativas e bem-humoradas crônicas esportivas. Também se destacou por suas próprias memórias, estampadas nas 80 crônicas do livro A Menina Sem Estrela, referência à sua filha Daniela, que nasceu cega. Deixe as suas dúvidas e sugestões em comentários, terei o maior prazer em responder a você. E lembre-se de que temos vídeos novos todas as semanas, não deixe de conferir. Um grande abraço e até a próxima explicação.